Saudações vascaínos, é um povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, vou falar um pouco hoje sobre essa situação do Benítez, né? Ele volta, ele não volta, como é que fica essa situação, a gente pode ou não contar com o Benítez, falar aqui o que aconteceu, explicar aqui e um pouco dessa chance do Benítez voltar. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, enfim, explicando um pouco o que aconteceu, né? Ontem teve uma coletiva do Alexandre Pássaro e do Luxemburgo, a apresentação lá deles, né? Em determinado ponto da coletiva foi perguntado para Alexandre Pássaro sobre a situação do Benítez e tal. E ele deixou claro alguns pontos. Primeiro, que o Benítez ele tem um prazo de até 15 dias para voltar, para eles se entenderem com o Independente, para que ele volte para o Vasco, para não dar rolo no bid. Então eles têm esse curto prazo de 15 dias para resolver isso. Segundo, que existia sim uma conversa com o Independente e o Vasco ainda tem a intenção de contar com o Benítez. Isso aí ele deixou especificamente claro na live, que existe essa intenção de contar com o Benítez e que essa conversa está acontecendo. Pois bem, o pessoal saiu até animado dessa situação e à tarde houve aí uma notícia de que o Independente tinha aceito a proposta, que tinha deixado ali dado aval, e estava apenas conversando com o Vasco sobre a situação financeira para que o Benítez fosse liberado esse reempréstimo até o final do campeonato. Lembrando que a gente está falando aqui de reempréstimo, tá? Não é de compra, nada do tipo. Tanto o Pássaro quanto essa notícia que saiu depois tratava especificamente desse reempréstimo do Benítez até o final do campeonato, e depois do final do campeonato haveria uma avaliação ali para ver como ficaria essa situação de compra. Então, até aquele momento da noite, por volta das 9 horas mais ou menos, o entendimento era que existia aí uma certeza de que o Independente tinha aceito e que o Vasco iria conversar para que voltasse o Benítez. Pois bem, eu fiz até uma live ontem onde eu conversei sobre isso, falei com os inscritos e tal, e falei sobre a situação do Benítez. E no finalzinho da live, alguém foi lá e comentou: olha, eu acabei de ouvir, se não me engano, a pessoa falou na Rádio Tupi, acabei de ouvir aqui na rádio e tal, que o Benítez não vai voltar, que essa situação é fake news e tal. E na hora eu não tinha essa informação, eu falei: olha, quando eu entrei eu não tinha essa informação, vou verificar quando eu sair. Beleza. Aí assim que eu saí da live, eu fui ver e de fato existia essa situação de que não tinha uma confirmação do Independente sobre essa negociação do Benítez. E que a situação não está tão clara quanto parecia, né, estar. Pois bem, teve um Twitter ontem do Detetives Vascaínos, que é alguém que eu confio em relação a notícias, a informações. É um repórter, é alguém que apura, alguém que corre atrás e que quase sempre acerta, né? Pelo menos ele busca a informação direto na fonte, ele vai em cima. Pois é, ontem ele soltou aí um Twitter referente a essa situação aí do Benítez. Eu vou deixar para vocês o link do canal Detetives Vascaíno aqui na descrição e o link do Twitter deles para que vocês confiram na íntegra. Mas, trocando aqui em miúdos o que o Detetives Vascaínos falou, ele tinha conversado naquele dia com o Jorge Damiani, que até então era a pessoa que conversava com os veículos de fora sobre o Benítez, né? E naquela época o Jorge Damiani ele já tinha sido meio que licenciado do cargo, mas ele deu a entender que existia ali o Independente tinha aceitado o reempréstimo, né? Pois bem, logo atrás o Detetive Vascaínos procurou o Hector Maldonado, que é secretário-geral do clube. E quando ele foi questionado sobre essa tratativa, o mesmo negou. Ou seja, ele disse que não tem nenhum acerto em relação a essa situação do empréstimo do Benítez. Pois é, a coisa fica um pouco esquisita, mas o que acontece? Isso não quer dizer que essa negociação está descartada. A única coisa que ele deixou claro é que não existe ainda o acerto, ou seja, o Independente não deu o aval para que o Benítez retorne para o Vasco. A situação lá no Independente, ele tá meio confusa com a situação de entra gente, sai gente, tá meio que uma crise lá em relação a essa situação de cargos. Então tá um disse-me-disse muito grande lá em relação a essas decisões, e por isso essa confusão de Benítez vem e do Benítez não vem. Por enquanto o entendimento que se tem é
que não existe certeza na volta do Benítez, entendeu? Mas que essa negociação ainda está acontecendo. Inclusive, ela pode ser fechada ainda hoje. Entendeu? O que acontece? Esse vídeo ele pode até ficar datado. Eu devo postar ele por volta das 9 horas. De repente, meio-dia, 1 hora, a gente já tem uma informação definitiva sobre o Benítez, se ele vem ou se ele não vem. Entendeu? Então talvez esse vídeo fique até datado. Mas, por enquanto, existe só a conversa. O Vasco está ainda nessa tratativa de extensão de empréstimo. E aí, caso depois dessa extensão, que o Vasco pode verificar em uma situação de compra, não existe certeza da compra do Benítez, pelo menos até então. E agora é aguardar que nesses próximos dias teremos essa confirmação. E sobre a compra, ou entre hoje e... Compra não, perdão. Sobre o empréstimo entre hoje e amanhã. E sobre a situação do Benítez, como o próprio Alexandre Pássaro disse, ela tem que ser resolvida logo, porque ele tem um prazo curto para que não dê problema no bid. Então espero que logo eles resolvam essa situação do Benítez para que nós possamos ter um pouco de certeza se ele fica ou não. Bem, falando aqui uma opinião agora minha sobre isso, eu fico meio triste com essa situação, né? Porque eu já tinha dado o Benítez como carta fora do baralho. Eu achei que não iria mais acontecer, justamente porque o Independente vivia dizendo que não iria reemprestar, né? Inclusive, mostra que o Independente joga com um blefe muito grande, né? Porque eles viviam falando, ah, não, porque o Benítez tem proposta do Brasil, dos States, disso, daquilo outro. E no final vai voltar para lá e podem até reemprestar porque não saiu proposta de lugar nenhum, né? É o famoso jogador de pôquer. E o que acontece? Eu já tinha meio que desistido dessa situação do Benítez, aí quando veio essa fala do Pássaro e mais com essas notícias de ontem, eu fiquei esperançoso. Falei, pô, Benítez pode voltar a jogar, ficar aqui com a gente até o final do campeonato. Aí é meio que um banho de água fria essa situação de que ele pode acabar nem voltando, né? Bate um pouco de tristeza. O Benítez ele é um jogador importante para esse elenco, é um dos poucos jogadores ofensivos que nós temos. Não em situação de compra, mas seria um jogador interessante para se ter até o final do campeonato, principalmente por causa das poucas opções que nós temos. Eu gostaria muito que ele ficasse, cara. Gostaria muito que resolvessem a situação e que até hoje, pelo menos, nós tivéssemos uma resposta, que não deixasse para os últimos capítulos, né? Espero que seja assim. Bem, lembrando que eu vou deixar o link do canal do Detetives Vascaínos e o link do Twitter dele para que vocês possam conferir na íntegra o texto dele sobre essa situação do Benítez. É muito importante que vocês vão lá na fonte e confira para dar uma moral para o trabalho do cara, tá ok? Bem, em base a isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a situação do Benítez. Você acha que ele fica? Você acha que ele não fica? Você quer que o Benítez fique? Como você avalia essa situação? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!